Aguentei 5 anos de luto, até descobrir a traição que encerrou tudo. Minha esposa sempre foi muito ligada aos pais. Quando eles morreram em um acidente de carro, 5 anos atrás, algo nela se quebrou. Ela entrou em um luto profundo e simplesmente parou. Literalmente. Não saía da cama. Eu assumi tudo. A casa, o trabalho, nosso filho recém-nascido. O problema é que os dias viraram meses. Os meses viraram anos. 5 anos se passaram e nada mudou. Eu trabalhava mais de 60 horas por semana. Cozinhava, limpava, cuidava do nosso filho, levava e buscava da escola. Não havia intimidade. Não havia conversa. Mal havia contato. Ela quase não falava com nosso filho, que já tinha 6 anos. Eu estava exausto. Tentei ser compreensivo. Tentei ser forte. Mas cheguei ao limite. Uma noite, sentei ao lado dela na cama e falei com calma. Disse que entendia a dor, mas que não podíamos continuar daquele jeito. Que nosso filho sentia falta dela. Que eu sentia falta dela. Pedi apenas um passo. Um pequeno esforço. Ela chorou e disse que não sabia se conseguia. Algo dentro de mim quebrou ali. Disse que ela precisava levantar, que eu não podia mais fazer tudo sozinho. Ela respondeu que eu não sabia o que era perder os pais. Aquilo me tirou do controle. Lembrei que, enquanto eu sustentava a casa, meu próprio irmão morreu. E eu nem pude ir ao funeral porque precisava trabalhar. Lembrei de tudo o que abdiquei por nós. Ela ficou em silêncio. Peguei nosso filho e saí de casa naquela noite. Dormimos em um hotel. No dia seguinte, escrevi uma carta. Disse que a amava, mas que estava exausto. Que se ela não buscasse ajuda real ou não saísse da cama, eu pediria o divórcio. Quando cheguei em casa à noite, foi a primeira vez em anos que a vi fora da cama. Mas não foi um reencontro, foi um ataque. Ela gritou, quebrou coisas, me chamou de fracasso, disse que o terapeuta dela era mais homem do que eu jamais seria. Eu saí de novo. Desta vez em silêncio. Alguns dias depois, voltei mais cedo do trabalho. Ouvi risadas no andar de cima. Subi correndo, achando que algo estava errado. Não estava. Ela estava na cama, com o terapeuta. O homem em quem ela confiava. O homem para quem eu pagava. O único com quem ela falava nos últimos 5 anos. Perguntei como ela pôde fazer aquilo. Perguntei se pensou no nosso filho. Ela disse que ele estava presente para ela enquanto eu trabalhava demais. Disse que eu era ausente, que eu a pressionava. Naquele momento, não senti raiva, senti alívio. Saí da casa e fui para a casa da minha mãe. Iniciei o processo de divórcio. Doeu explicar tudo ao nosso filho. Ele chorou, implorou para ficarmos juntos. Foi a parte mais difícil. Mas, pela primeira vez em anos, eu conseguia respirar. Hoje, não sinto culpa por ter ido embora. Aguentei o que pude. Dei tudo o que tinha. Algumas histórias não terminam por falta de amor. Terminam porque uma pessoa carrega tudo sozinha por tempo demais. A ligação que destruiu meu mundo e revelou quem sempre foi o filho favorito. Eu estava passando a noite na casa de um amigo quando recebi a ligação. Meus pais disseram que meu irmão mais novo, Jake, estava no hospital com ferimentos gravíssimos. A voz deles tremia. Disseram que eu precisava ir imediatamente. No caminho, a verdade veio à tona. Jake tinha roubado meu carro, um Chevrolet Impala 1970, totalmente restaurado. Dirigiu bêbado e bateu em uma árvore. Meu estômago virou. No hospital, encontrei toda a família na sala de espera. Minha mãe chorava. Quando perguntei como ele estava, ela disse que ele tinha sofrido lesões na coluna e que, se sobrevivesse à cirurgia, talvez nunca mais andasse ou movesse o corpo do pescoço para baixo. Aquilo me atingiu com força. Eu tentei equilibrar tudo dentro de mim. Raiva, medo, tristeza, culpa. Pensei no dinheiro que investi naquele carro, anos de economias, sonhos, e me repreendi por pensar nisso. A vida do meu irmão vinha primeiro, mas minha mãe ouviu apenas a parte do carro. Disse que aquilo não importava, que eu devia rezar pela recuperação dele. Aquela frase trouxe à tona algo antigo. Quando eu tinha 7 anos,
Tinha um ursinho de pelúcia. Era uma das poucas coisas que realmente eram minhas. O cachorro que meus pais compraram para Jake destruiu o ursinho inteiro. E mesmo assim, meus pais disseram que a culpa era minha. Eu tive que limpar a bagunça. Jake não teve consequência alguma. Nada tinha mudado. Jake sobreviveu à cirurgia. Ficou internado por muito tempo. Enquanto isso, a seguradora me ligou. Como ele não estava no seguro, recusaram qualquer cobertura. Eu estava afundado em uma dívida gigantesca. Centenas de milhares. Tudo por causa de uma decisão irresponsável que não foi minha. Meu trabalho começou a desmoronar. Eu errava prazos, ficava parado olhando para a tela, mente vazia. Colegas reclamavam que precisavam refazer meu trabalho. Eu sentia vergonha, raiva, cansaço. Quando Jake saiu da UTI, ligou para pedir dinheiro para pagar despesas médicas. Contei que eu estava prestes a perder minha casa por causa da dívida do acidente. Ele mandou eu me virar e desligou. Depois disso, os amigos dele passaram a me atacar, dizendo que eu era insensível, ingrato, um péssimo irmão. Decidi confrontar meus pais no hospital. Antes de entrar no quarto, ouvi minha mãe dizer que não podia aumentar a mesada de Jake porque agora tinham que pagar as contas médicas. Mesada. Descobri ali que eles davam $500 por semana para ele desde os 13 anos. Eu nunca recebi nada. Tudo se encaixou. Vendi minha casa às pressas para quitar a dívida. Me mudei para um apartamento menor. Minha relação com meus pais piorou ainda mais. Toda visita virava discussão. Eles sempre defendiam Jake. Sempre. No jantar de ação de graças, quando mencionei que nada disso teria acontecido se ele não tivesse roubado meu carro, minha mãe tomou o lado dele outra vez. Eu levantei, joguei o talher na mesa e fui embora. Aquela foi a última vez que falei com eles. Escrevi uma carta dizendo que precisava de distância. Mudei de cidade. Arrumei outro emprego. Entrei em terapia. Comecei a reconstruir minha vida. Achei que tinha acabado, até receber outra ligação das autoridades. Jake tinha se metido em problemas de novo, usando um dos meus cartões de crédito em um esquema ilegal de carros. Cancelei tudo. Cortei o último vínculo. A ligação mais dolorosa da minha vida não foi a do hospital. Foi a que me fez entender que eu nunca fui prioridade. E que para sobreviver, eu precisava finalmente escolher a mim mesmo. Minha sogra destruiu meu vestido de noiva e acabou com o meu casamento. Desde o dia em que escolhi rir meu vestido de noiva, minha sogra mostrou um interesse estranho demais. Olhou para ele e comentou rindo que queria saber se ainda serviria nela. Levei na brincadeira, mas deixei claro que ela não iria experimentar. Ela insistiu, fez drama, chorou dizendo que nunca teve um casamento. Eu perdi a paciência e lembrei que isso tinha sido escolha dela no passado. Admito, passei do limite, mas nada justificaria o que veio depois. Alguns dias depois, ela apareceu em casa dizendo que queria resolver as coisas. Em certo momento foi ao banheiro, e demorou demais. Quando fui verificar, ouvi barulhos estranhos no quarto. Ao abrir a porta, meu mundo parou. Ela estava tentando vestir o meu vestido de noiva. Forçou tanto que as costuras se romperam. O zíper estourou. O tecido rasgou. Eu tinha gastado milhares de dólares nele, além do valor do ajuste. Gritei. Entrei em choque. Ela apenas disse para eu não me preocupar, que dava para consertar. Não pediu desculpas. Disse que eu estava exagerando. Meu noivo entrou no quarto, viu o vestido no chão e ficou horrorizado. Disse que a mãe teria que pagar outro vestido imediatamente. Ela se recusou. Disse que o problema era o vestido ser frágil, não ela. Chegou a dizer que eu devia agradecer, porque se isso tivesse acontecido no dia do casamento seria pior. Nada doeu mais do que a falta de empatia. Com o tempo curto, fui obrigada a comprar outro vestido. Menos ajustes, menos tempo, menos escolha. Quando mostrei ao meu noivo por chamada de vídeo, ele amou. Mas a mãe dele, ao fundo, fez questão de criticar em voz alta. A partir dali, tudo piorou. Ela começou a se meter em absolutamente tudo. Flores, convidados, local, comida. Criticou o bairro, chamou meu casamento de simples demais.
Tentou cortar minha lista de convidados. E sempre que eu reclamava, meu noivo pedia para eu deixar pra lá. Dizia que eu estava exagerando, que era só um vestido, só flores, só opiniões. No dia do casamento, enquanto eu me arrumava, ela entrou usando um vestido cor de marfim, quase branco. Disse que era tradição da família. Quando pedi que trocasse, ela mandou falar com o filho. Ele hesitou e disse que eu estava exagerando outra vez. Foi ali que tudo ficou claro. Ouvi, sem querer, minha sogra dizendo que eu era dramática, que ele merecia alguém melhor. E ouvi meu noivo concordar. Disse que eu tinha prolongado demais a história do vestido e que só queria agradar todo mundo. Eu entrei no quarto, olhei nos olhos dele e disse que não iria me casar. Saí chorando, com o coração em pedaços, mas com a certeza de que estava quebrando um ciclo que só ia piorar. Ele tentou me convencer depois. Disse que mudaria. Disse que eu também precisava pedir desculpas para a mãe dele. Aquilo foi o fim. Hoje, olhando para trás, entendo que não foi só sobre um vestido. Foi sobre limites, sobre não ser escolhida, sobre perceber, a tempo, que eu nunca seria prioridade naquela família. Cancelar um casamento doeu, mas casar daquele jeito teria doído muito mais.